pessoal, o vídeo de hoje é sobre o livro Donnie Darko, do autor Richard Kelly, da editora Darkside. Eu recebi esse livro aqui de parceria com a editora e era uma história que eu desconhecia. Eu nunca havia assistido o filme. Sério. Teve algumas pessoas que ficaram chocadas. E o filme, ele é de 2001, mas a história aqui, ela começa a se passar em 88. E vamos para a edição fantástica da Darkside. Eu não sei, gente, mas assim, é uma das edições da Darkside que eu mais gosto. Não sei explicar o motivo, mas de todos os livros que eu tenho da editora, essa edição aqui é uma edição que eu achei muito bonita. Eu não sei falar o motivo, eu realmente não sei, mas eu gostei demais dessa edição. Então aqui você tem o personagem, né, do filme, que é o Frank, que é o coelho. Aqui na lombada você tem aqui os números, né? Que é 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Que daqui a pouco eu explico pra vocês, né? E pra quem já assistiu o filme, ok. E aqui a contracapa. E mais uma vez é uma daquelas edições que não tem o nome, né? Nem do livro, nem o título do livro e nem do autor na capa. Por dentro tem tudo a ver com o filme. Eu achei muito legal a caveirinha aqui da Darkside, que eles colocaram as orelhinhas do Frank. Esse aqui é um dos desenhos que estão no quarto do Donnie Darko. Aqui vem o índice do livro, com o avião, a turbina. E aqui começa a história do livro. Nós temos uma introdução que ela é feita pelo próprio tradutor, que é o Antônio Tibau. E eu gostei bastante dessa introdução dele. E ele fala uma coisa muito bacana, que o livro não é melhor que o filme, o livro é o filme. Sim, por quê? O que você tem aqui não é uma novelização, você tem o próprio roteiro, ou seja, o roteiro original do filme. Então tem algumas coisas no roteiro que não tem no filme. Olha só que bacana. E eu nunca tinha lido um livro em forma de roteiro. Eu nunca li roteiros na minha vida. Nossa, para vocês terem uma ideia. E é muito... É fiel o livro. Não tem aquela coisa de você falar assim, ah, porque o livro é melhor que o filme. Não tem como, porque isso aqui é o roteiro. Então ele vai falando sobre a câmera, onde a cena, né? Como que eles estão naquela cena. É muito legal, gente, de verdade. E quando eu vi, eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque eu fiquei pensando assim, nossa, ler um roteiro, será que eu vou entender alguma coisa? Ainda mais eu que nunca tinha assistido o filme. E, gente, sério, eu li esse roteiro e eu entendi perfeitamente, né, o contexto da história. E quando eu assisti o filme foi melhor ainda. E assim, mesmo se você não assistiu o filme e quer ler o roteiro, leia, porque você não irá ficar perdido, de forma alguma. O livro, ele veio com um marcador de um avião, que eu achei muito legal. E o livro também tem uma fitinha azul. Então vamos para a história do livro, né, gente? Então vamos para a história que é complicada. Eu não vou falar para vocês... Assim, quando eu li o roteiro, eu entendi uma coisa da história, que foi em relação à turbina do avião. Aquilo eu entendi. Aí quando eu assisti o filme, só comprovou pra mim, né, o que eu achava. Mas tinha outra questão que era sobre o Frank que eu não havia entendido. Quer dizer, eu tinha entendido uma parte, mas tinha uma outra parte que estava um pouco confusa. Aí eu assisti o filme e aí eu consegui entender. Mas, né, eu entendo o porquê algumas pessoas mencionam que eu já vi esse filme 15 vezes, eu já vi esse filme não sei quantas vezes e cada vez que eu assisto eu entendo uma coisa a mais e às vezes aquilo que eu achava que era não era mais. Então vamos lá, para uma sinopse meio que geral. Donnie Darko, ele é um garoto que foi diagnosticado pela psiquiatra Turman, que é uma psiquiatra que, né, acompanha ele aqui no decorrer do roteiro. E ele foi diagnosticado com esquizofrenia. E numa determinada noite, o Donnie, ele acorda, né, de madrugada e
sai da casa dele, dá a impressão que ele tá meio sonâmbulo. Então ele sai da casa dele e ali aparece o Frank, que é esse coelho aqui. E esse coelho profetiza que o mundo irá acabar aqui em 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. E nesse momento que o Donnie Darko, né, está ali com aquele coelho e tal, que ele passa a noite ali, que ele acaba acordando, ele está no meio da rua, naquela noite cai uma turbina, a turbina de um avião cai em cima do quarto do Donnie Darko. Então nesse momento os pais que estão na casa, a irmã dele, que ela, né, acaba de chegar ali de uma festa, enfim, eles ficam apavorados, achando que, enfim, a turbina caiu em cima do quarto do Donnie, então, né, tipo, ele morreu. Só que aí não, né, ele aparece depois e tal. O que que acontece? É um livro que fala de ficção científica, é um livro que fala de viagem no tempo. Então, o que que vocês precisam levar em consideração ao ler o roteiro ou ao assistir o filme? Que a ordem dos acontecimentos, ela não é cronológica. Então, você tem o passado, presente, futuro, tudo misturado, tá? Então, isso que causa uma certa confusão na cabeça das pessoas. Mas por que que é dessa forma? Porque estamos falando de viagem no tempo, tá? Estamos falando de universos paralelos, porque é disso que se trata o livro. Então você tem um universo principal, que eu vou colocar sendo X, e você tem outros universos paralelos, que eu vou colocar como Y, Z, A, B, enfim. E você acompanha o Donnie Darko nesses universos paralelos. Porque o universo principal é o destino, você não tem como mexer ali, porque para você consegue mudar as coisas nos outros universos, nos universos paralelos. Mas nesse universo principal, as coisas precisam ser daquele jeito. Não tem como mudá-las. Existe uma senhora aqui na história que ela tem um apelido de Vovó Morte e ela é também uma chave para você entender a história. E assim, gente, ela é vista como uma velha maluca, ela mora sozinha numa casa. Todos os dias ela vai até a caixinha do correio lá para ver se tem alguma coisa e volta para casa, aí ela volta de novo para a caixinha do correio e nunca tem nada lá dentro, nunca. Mas ela está esperando uma carta ali, ela sabe que ela irá receber uma carta. E a história dela, depois o Donnie Darko fica sabendo, através do professor dele, que ela era freira e que largou essa vida dela e acabou escrevendo um livro, que esse livro você tem aqui no final, né, desse livro aqui do Donnie Darko, que se chama A Filosofia da Viagem do Tempo, que foi escrita aqui pela Roberta Sparrow. Essa Roberta Sparrow é a Vovó Morte. Então aqui você tem o livro. E esse livro, ele aparece no filme, né? É um livro que o professor do Donnie Darko entrega para ele conseguir entender essa questão de universos paralelos, viagem no tempo e etc. Então aqui, gente, é isso que eu achei muito legal, é que aqui você tem a história, aqui você consegue entender a história do Donnie Darko, tá? Então ele vai falar sobre o universo tangente, o que seria, sobre água e metal, dos artefatos e os viventes. Então você tem o machadinho, você tem a água, o receptor vigente, enfim, quais são os viventes manipulados, os mortos manipulados, sobre sonhos, tá? Tudo isso aqui você tem também no filme. E as notas que tem aqui no fundo é essencial para você entender a história. Então isso me ajudou muito para conseguir compreender algumas coisas, tá? Então assim que eu terminei de ler o roteiro, eu fui ler esse outro livro aqui, e aí, gente, que eu me toquei sobre a turbina. Se não tivesse esse livrinho no final, eu não teria entendido somente através do roteiro ou assistido o filme. Talvez eu teria que assistir o filme, é aquela questão, assistir várias vezes para você tentar entender alguma coisa, tá?
mas aí sim eu consegui entender, e depois eu consegui entender o Frank também, né, esse coelho aqui. E gente, que história incrível, que história incrível. E não é só essa questão da viagem no tempo, né, da ficção científica envolvida aqui, não. O Donnie Darko, no decorrer da história, ele é daquele garoto que ele fala aquilo que ele pensa. E uma das maiores discussões dele no livro é sobre religião, sobre política, sobre vida e sobre morte. Ele fala muito sobre as regras do mundo, as regras das pessoas que acabam nos manipulando. Então nós vivemos no mundo sendo manipulados uns pelos outros. Então é muito legal você acompanhar esse raciocínio dele no decorrer da história. Outro detalhe é o efeito antes da causa, tá? Aquilo que eu falei pra vocês de que nada é cronológico é justamente por isso, porque o efeito de alguma coisa ele vem antes da causa. Então no filme vocês precisam observar as causas e depois avaliar os efeitos, porque os efeitos eles aparecem antes, por isso você fica confuso. E assim, gente, eu super entendi a história do filme, né, a história do roteiro. Eu consegui entender Donnie Darko. Graças ao que eu disse pra vocês, a esse livro aqui, A Filosofia da Viagem no Tempo. Porque se fosse só através do roteiro, tanto o livro quanto o filme, eu teria ficado com muitas e muitas e muitas dúvidas. Como viagem no tempo já é um assunto que eu gosto muito, e não somente de ler livros, né, de ficção científica, mas eu gosto de ler dados assim científicos, coisas assim, né, baseadas em estudos sobre isso. Eu gosto muito, e como eu estudo muito essa questão de civilizações antigas, em algum momento a gente acaba entrando nessa questão. Então não foi tão complicado para eu entender a história. A questão de universos paralelos é muito legal, gente. É um assunto que me fascina. O Frank também, gente, eu achei muito legal o que esse Richard Kelly criou, né? Você acha que o Frank é um monstro, né? Um ser sobrenatural, ou até mesmo você... Em alguns momentos eu achei que ele fosse a própria mente do Donnie Darko, né? A parte esquizofrênica dele. Só que não! O menino é real, gente. Ele é real, então eu achei isso muito legal. Ele também viaja no tempo, ele é um dos manipulados aqui na história. Existem dois detalhes que eu preciso comentar pra vocês. Um detalhe existe aqui no roteiro e não tem no filme, que eu acho que tanto que a entrevista aqui com o Richard Kelly, ele menciona que ele até acho que ele deveria ter colocado isso no filme, porque a psiquiatra, o Donnie Darko, ele tomava medicamentos, né, para esquizofrenia e tal. Só que no livro, né, aqui no roteiro original, esses remédios eram placebos. Olha só que interessante, não era medicamento, né, real. Ela passava placebos para ele. Fica a dica. E uma outra questão que, assim, eu acho que no filme não ficou muito claro. Aqui no livro é muito claro, mas no filme eu achei que isso ficou um pouco escondidinho e ali fica um pouco difícil para as pessoas, né, entender a questão do Frank. A ligação do Frank com a irmã do Donnie Darko. Fica a dica aí pra vocês também, tá? Não sei se isso seria um spoiler, se eu falasse aqui ou não, mas enfim, fica a dica. Então é isso, gente. Foi um livro que eu adorei ter lido, adorei ter a experiência de ler o roteiro, é uma coisa que eu nunca havia lido, então eu gostei muito da experiência, gostei muito de ler roteiros, pretendo ler outros, e espero que a Dark Side traga outros livros assim em forma de roteiro, porque é bem legal. E fiquei sim apaixonada pelo filme. Eu fiquei apaixonada pela trilha sonora do filme, gente. Que trilha sonora incrível. Aquela trilha sonora foi escolhida a dedo, porque é incrível. E aqui no final do livro também você tem algumas imagens do filme. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês.
essa foto clássica. E eu gostei muito aqui do finalzinho, né? Toda criatura viva neste planeta morre sozinha. Isso é uma questão muito discutida quando Donnie Darko está em consulta, né, com a psiquiatra dele. Então eles discutem muito sobre essa questão de vida e morte, sobre quem é Deus, né, se ele acredita em Deus ou não. Então é muito interessante. A questão da busca, né, que a morte ela é solitária, né? Nós morremos sozinhos. Então é uma outra dica aí pra vocês. Eu vou deixar aqui no box de informação todas as redes sociais da Darkside. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!